Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, esse materialzinho eu vou disponibilizar depois para vocês também, tá? Sobre a aulinha de hoje, referente ao capítulo 6, os minérios e mineração. Só quero lembrar vocês que tem o capítulo 5, tá? Para fazer. Sexta-feira eu vou trazer a listinha aqui para eu poder já ir cobrando de vocês, quem não me enviou ainda o 5, que já é para fazer, tá? O 5 que é, só um pouquinho, o 5 que é referente ao livro 1B da frente A, capítulo 5, livro 1B da frente A. Tá bom? No final da aula a gente tira as dúvidas também, se alguém tem alguma dúvida sobre o exercício, alguma coisa, sobre como enviar, e no final da aula eu explico para vocês de novo, passo meu e-mail de novo para poder enviar as atividades, quem não estava acompanhando, né? Tinha gente que eu estou vendo pela primeira vez agora aqui, tinha gente que não estava vindo, então não estava entrando, né? Então nós vamos dar continuidade aí ao assunto. Acho que dá para a gente finalizar essa aula hoje ainda, que é um conteúdo bem tranquilinho. A gente já falou de rocha, já falamos de formação de solo, e agora eu vou falar dos minérios, que é basicamente também derivado das rochas, assim como o solo. Então, os minerais que a gente falou na aula passada, a gente vai rever agora aqui com a mineração, tá? Então, basicamente, é um assunto que a gente já tem falado nas últimas aulas, então a gente já tem Ô, discutido um Brice, pouquinho esse assunto. Fala, Brunão. o Dudu ele quer entrar Beleza. aí. Aceita ele, por favor. Quem quer entrar? Dudu ele, o monstro. Já aceitei ele, Ah, tá, mas beleza. não sei se ele já conseguiu acessar aí para visualizar a nossa aula. Dá uma confirmada com ele. Qualquer coisa, entre, ele sai e entra de novo. Aí eu aceito. Tá aberto aqui. Aí, ele fez isso. Beleza. Vamos ver se ele consegue agora. Bruno Garcia também tá entrando. Deixa os caras entrar aí pra gente poder começar. Tá? Bom, então, ó, antes de mais nada, eu vou falar dos minérios com vocês. Então, a gente tem que entender que os minérios, há muito tempo, eles são utilizados na nossa sociedade, né? Desde a sociedade primitiva, a gente utiliza os minérios, seja para pinturas em cavernas, seja para confecção de utensílios que a gente usa no nosso cotidiano, tá? Para utilização como uma ferramenta, né? A Professor, utilização na caça, com a pedra polida, tudinho. Oi, quem chamou? a gente vai usar o livro A ou B. Eu acabei de falar, a gente está no livro 1B. Tá, beleza. 1B, esse é o capítulo 6. O livro 1A já ficou no primeiro bimestre, a gente já está no segundo bimestre. Eu já deixei uma atividade do capítulo 5 e agora eu estou dando continuidade ao capítulo 6. Tá? Então, retomando Ô, aí, Brito, o homem ele usa o minério há muito tempo, né? Então, nós utilizamos desde do nosso período mais primitivo, tá? A gente utiliza o minério a partir das técnicas que a gente foi descobrindo, principalmente na cunhagem, né? Na moldagem desses minérios, como é o caso do minério de ferro. Então, na utilização de ferramentas, na utilização de armas, para confecção de armaduras, tá? Aí tem o exemplo ali do lado também da máquina a vapor, que é uma transformação tecnológica do século XVIII, utilizando um outro mineral como fonte energética e mineral de transformação da base, né, para a confecção e construção das indústrias. Então, a todo momento, ao longo da nossa história, nós utilizamos minérios. Então, os minérios estão presentes nas nossas vidas. Daqui a pouco eu vou mostrar dois esqueminhas para vocês que retratam justamente essa questão do minério estar presente na nossa vida. A gente não se dá conta de o quanto a gente utiliza de minério no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano. Então, a gente usa uma variação desses recursos há muito tempo e tem usado há muito tempo. Desde o minério de ferro, o cobre, tá? A bauxita, como é o caso do alumínio, para fabricação e criação ali de utensílios, né, para o nosso dia a dia. Tá? Bom, então, o que são os minerais? Eu falei para vocês, é algo que a gente discutiu no conteúdo passado. No conteúdo passado eu falei para vocês, quartzo, areia, argila, todos esses componentes também estavam presentes aonde? Nos solos. Então, assim como os solos, os minerais que nós usufruímos, né, usamos no nosso cotidiano, eles são extraídos das rochas. Então, tem uma atividade extrativa para tirar esses minerais para que a gente possa usar no dia a dia.
Ao contrário do solo, a formação do solo é feita pelo desgaste das rochas, ou seja, pelos agentes de intempéries. Quem são os agentes de intempéries? O vento, a água, como nós falamos no conteúdo passado. E assim vai se formando ali novos solos, né? E a gente pode produzir, trabalhar nesses solos, tá? Esse é o ponto do solo. Agora aqui com os minerais, nós usamos os minerais a partir de um processo extrativista. Então são as atividades extrativistas, aí já entra a questão do homem, o homem extraindo esses recursos minerais. Como que o homem extrai esses recursos minerais? Da forma mais primitiva até a forma mais avançada, tá? Hoje em dia, a utilização, a extração desses minerais é implodindo as rochas, né? E aí pega lá os minerais, diminui o tamanho, né? Fragmenta mais eles, fazem eles misturados, misturam esses minerais ou dissolvem eles para que ele adquira uma nova formação, uma nova coloração também, um novo aspecto. Mas eles usam esses minerais para o cotidiano. Então a gente usa areia, que é um material não metálico, que eu vou explicar daqui a pouco, mineral não metálico. A areia é utilizada na construção civil, né, para fazer as paredes, para fazer a parte da habitação. Aí você tem o cobre, que é um mineral que é um condutor, então ele conduz ali a energia. Aí você tem o petróleo, que é um mineral utilizado para geração de energia, né? Então os minerais eles têm destinos variáveis, tá? Então eles podem ter ali uma finalidade imensa. Depende de como nós vamos adaptar e utilizar esses minerais, beleza? Então aqui, ó, primeiro exemplo. Nós temos ali a imagem de cima que mostra já uma técnica na agricultura. Então, o mineral está sendo utilizado na agricultura. Qual é o mineral que está sendo utilizado na agricultura ali? O calcário. Tá? Um solo comum da nossa região é um solo muito ácido. Solos ácidos, eles precisam de calcário para poder diminuir ali a acidez do solo. Né? A acidez do solo diminui com o processo da calagem e assim você diminui o pH desse solo e torna ele mais produtivo. Então, nós utilizamos o calcário até na agricultura, né? Então, e outros minérios também são utilizados na agricultura ali como espécie de corretivos para os solos, para que sempre eles estejam ali propícios para as práticas agrícolas. Belezinha? Então aqui é uma espécie apenas da utilização dele. Tem outros recursos minerais ali embaixo também, que é utilizado na construção civil. Então você tem areia, tem o pedrisco, né? Aí você tem ali o cascalho, que é um pouco maior, geralmente utilizado em estradas vicinais, que são aquelas estradas que ligam as fazendas. Então, o cascalho com esse tipo de rocha, tá? Que são rochas não metálicas, mas que servem ali para facilitar o nosso cotidiano. O cimento também é uma mistura de minerais que forma a liga que a gente pode fazer o concreto junto com o pedrisco e assim dá uma firmeza melhor para a construção, né? Existem 3 tipos, então, de minérios aí, e é importante que vocês entendam esses 3 tipos. Não precisa saber de todos os nomes, nada disso, não precisa decorar nada. Mas é importante que vocês saibam os 3 tipos de minérios, de recursos minerais que existem. Então, nós temos os recursos minerais energéticos, nós temos os não metálicos e os metálicos, tá? Energéticos, o petróleo, o carvão mineral, o urânio, todos eles são energéticos, ou seja, minerais que a gente extrai e que utiliza para a geração de energia, seja para cidades, para centros urbanos, né, no caso, ou para indústrias, tá? Então esses são os minerais energéticos que nós conhecemos. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouco deles, aí eu aprofundo um pouquinho mais nos 3, principalmente. E o gás natural também, que é uma espécie é um minério também utilizado e extraído pelo homem, né? Tem os não metálicos, são aqueles que não são condutores. Então a gente não transforma esses minerais, apesar de não ser metálicos, alguns ainda conseguem ser transformados nas indústrias, como é o caso da areia, que é não metálica, mas a areia ela é transformada na indústria, então ela vira vidro. Então, a areia é a matéria-prima do vidro, por exemplo. Então você utiliza ali a areia. Fala. Vidro é metal? O quê? Não entendi. Vidro é metal? Não, acabei de falar, é um mineral não metálico. Tá? A areia, que é a matéria-prima do vidro, é não metálico, mas ela serve como matéria-prima também nas indústrias, para transformação, para confecção
do copo, né, da jarra, do prato, de vidro, certo? E tem os metálicos, esses sim são os condutores. Então você tem o ferro, né? Você tem o minério de ferro, o minério de manganês, você tem a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, que a gente vai ver também. Você tem o cobre, que aqui no Brasil tem bastante cobre. Você tem o nióbio, né? Que no Brasil também tem uma grande reserva de nióbio no centro-oeste e no norte do país. Então esses são minerais metálicos, tá? Bom, a utilização do minério eu já tinha comentado com vocês, então desde as origens, né? O homem usa esses minérios, seja para confecção de armas ou para pinturas rupestres, por exemplo, esse aí que está na parede, é uma pintura rupestre, para retratar ali um pouco do cotidiano dele, né? Então, nós utilizamos esses minerais desde o início da sociedade humana, tá? Outro ponto importante é esse aqui, é a utilização desses recursos minerais energéticos, né? Bom, nós temos 3 tipos principais que são os mais utilizados. Você tem o urânio, você tem o petróleo, você tem o carvão mineral. Tá? Ambos são utilizados nas indústrias, todos eles. Todos nós utilizamos nas indústrias, seja como matéria-prima ou como fonte energética. No caso aí do petróleo, ele é o único que é utilizado como fonte energética, né, para geração de energia e também para como matéria-prima, seja para fazer derivados de petróleo, plástico, por exemplo, ou como combustível também, fazer outro tipo de combustível, né, gasolina, tá, fazer os derivados dele aí. Então ele serve como fonte energética e serve também como matéria-prima. Então você tem 3 tipos básicos. O carvão mineral a gente fala um pouco mais de tempo, porque ele é a fonte energética da primeira revolução industrial na Inglaterra, né, ou no Reino Unido. Porque ele é o principal fator locacional da instalação daquelas indústrias lá. A Inglaterra tinha muita reserva de carvão mineral e as indústrias estavam muito próximas, então servia ali como a principal fonte energética até na segunda revolução industrial, quando descobriram o petróleo, para que ele servia, e a combustão dele era muito melhor que a do carvão mineral, então eles passaram a utilizar o petróleo na segunda revolução industrial. E aí veio o enriquecimento do urânio, né, que é fantástico, porque com uma quantidade bem menor de material você consegue gerar uma grande quantidade de energia. Porém, como são combustíveis fósseis, todos eles têm algumas implicações, né? Ou demoram muito tempo para se formar, esse é um ponto importante, né? Então, quer dizer que o uso deles constante vai fazer com que essa reserva que os países possuem acabe. Então, as reservas desses combustíveis fósseis vão acabar, tá? E o outro ponto importante também da discussão sobre o combustível fóssil é a questão do impacto ambiental, né? A poluição que eles ocasionam e, no caso do urânio, o lixo que ele produz, porque ele produz um lixo radioativo e que ainda não tem um descarte para esse lixo radioativo. Então, essa é a grande preocupação. Aonde vai ser descartada, né, o que sobra da produção da energia nuclear. Tá? Sem falar que você tem outras implicações dependendo da região onde estejam instaladas as usinas, porque essas usinas elas podem vir a explodir, a falhar, né, liberar material, como ocorreu na década de 80 numa usina lá na Europa, no leste europeu, na Ucrânia, que é Chernobyl. Tem até uma série sobre essa usina, né? Ali foi um reator que explodiu e depois outros foram explodindo também. Aí a região teve que ser evacuada, aquela região não desenvolve nenhum tipo de atividade hoje em dia por causa disso. O outro ponto é no Japão. Recentemente teve um tsunami lá no Japão que afetou o litoral e chegou a uma região que é de Fukushima, onde eles produzem energia nuclear. E aí um reator rompeu, então vazou material radioativo na atmosfera, a região foi abandonada. Então essa é uma grande preocupação. A contaminação que esse tipo de atividade de geração de energia através deste combustível fóssil ocasiona para o meio ambiente e para a vida, porque ninguém consegue viver numa região onde tem vazamento de material radioativo, como é o caso do urânio, tá certo? O urânio a gente encontra ele em várias regiões do planeta, possuem ali reservas de urânio, inclusive o Brasil tem reservas de urânio, mas
tem países que têm em grande escala, tem abundância de urânio, como o caso do Irã, a Rússia, né? A Ucrânia tem urânio. Então, essas regiões que possuem esse minério e que é modificado dentro da usina, porque ele por si só não libera nenhum tipo de material radioativo e também não polui. Mas a partir do momento que o homem começa a enriquecer ele, ou seja, modificar as moléculas dele dentro das indústrias, aí sim ele vai liberando material que é radioativo, tá? Os recursos minerais não metálicos são os que são utilizados na fabricação dos imóveis, ou seja, na construção civil. Então, tem o exemplo da areia, tem o exemplo do cimento, que é uma mistura de minerais, né? Você tem o exemplo ali do granito, que também está ali o exemplo da fachada, né? O granito também é um mineral que é utilizado na construção civil e ele não é metálico. Além disso, tem o pedrisco, que são rochas maiores, também não condutoras, que são trituradas pelas máquinas, nas pedreiras, e aí formam lá o pedrisco, que é uma pedrinha pequenininha, né? Que o correto é chamar de rocha, mas são pedrinhas pequenininhas que nós misturamos com areia, cimento, né? Para fazer o concreto, que é a base de toda a construção, né? O alicerce de toda a construção é o concreto que vem oriundo aí de material não metálico, então, não condutor. Belezinha? Bom, seguindo aqui, materiais metálicos, esses são mais famosos, né? A gente conhece mais eles. Tem vários tipos, por exemplo, o ouro, a prata, que são minérios que são extraídos aqui da nossa região desde o período da colonização. Então, desde o período colonial, se extrai esses minérios aqui na nossa região. Então, você tem países vizinhos do Brasil que sofreram esse processo de exploração. O Brasil também foi um caso disso, tanto é que as nossas reservas hoje são bem menores do que eram no passado e continuam extraindo esses minérios, né? Porque eles têm um alto valor aquisitivo, porque eles são utilizados na confecção ali de ornamentos, né? Correntes, pulseiras, então eles têm um valor maior agregado. O ouro, principalmente, tem um valor agregado que é fenomenal. Tá? Aí você tem outros minérios que também são condutores, são metálicos, mas que o valor não é tão alto. Exemplo, o cobre. O cobre é um minério que o valor não é tão alto. E a gente utiliza o cobre para o quê? Para produzir fios, né? Fios condutores. Então, o fio que liga, que sai lá do poste e chega na sua casa, trazendo energia, ele é um fio de cobre, porque o cobre é condutor de energia, tá? E ele não dissipa também. Então, isso é o interessante do fio de cobre. Aí você tem o alumínio, que a base basicamente é a bauxita, né? Que é um outro mineral que tem que ser transformado para que você forme ali o alumínio, que é utilizado também no nosso cotidiano. Latinha de refrigerante, latinha de cerveja é feita de alumínio. O alumínio é usado em componentes eletrônicos, né? O alumínio é utilizado também para produzir ali bicicletas. Não sei se alguém tem uma bicicleta de alumínio, porque é um material muito resistente e mais leve, tá? Então, por isso que se utiliza muito alumínio. O ferro, para fazer a chapa de aço, para confeccionar, por exemplo, carros, derivados de aviões, helicópteros. Então, você utiliza o ferro, que é outro mineral. Todos esses minerais que a gente tem falado aqui, todos eles o Brasil possui. Até diamante nós temos aqui no nosso território, tá? E, de certa forma, todos esses minerais também são explorados. A gente para pensar, por exemplo, do ferro e do manganês, que são base para a fabricação de aço, por exemplo, chapa de aço. Nós temos esses minérios aqui no nosso estado, na região ali do Pantanal, no maciço do Urucum, extraem de lá a bauxita e o manganês, né? Então, são minérios que existem aqui na nossa região. E todos esses minérios vão para a indústria de transformação, então eles vão virar ali outros produtos, tá? Então, vão virar chapa de aço, vão virar componentes eletrônicos. E faltou eu falar do nióbio. O nióbio é um componente eletrônico que ficou bem famoso no último processo eleitoral, porque o presidente ele falava muito do nióbio, e ele é utilizado para componentes de tecnologia, né? Fabricação de computadores, de celulares, então, porque ele é um condutor, mas ele não aquece, então corre menos risco ali do aparelhinho estragar, pegar fogo, etc. Tá? Então, esses são os minerais que nós temos como metálicos. Existem várias outras categorias de
outros tipos de minérios também que a gente acaba passando, mas alguns a gente até comentou antes. Mas esses são os principais: energéticos, não metálicos e metálicos, tá? Os recursos minerais dentro de casa, no interior da casa. Então, da onde você está assistindo agora a aula, passando no seu quarto, na sala, não sei, na cozinha, lá na varanda, né, na área externa da casa, tá? Você, e utilizando também o aparelhinho que você está usando para me ver e escutar eu falar, vocês vão fazer agora só uma análise rapidinha, hein, olhando aí em volta de vocês, o quanto de minérios existe aí próximo, né, ou que vocês nunca se deram conta que eram derivados de minério, né? Primeiro, a construção civil em si, né, a construção da casa. Aí você tem pisos, né, os pisos também são componentes feitos de minérios. Os elementos do banheiro, né, então vaso, pia, banheira, quem tem banheiro em casa, espelho, todos esses elementos ali utilizam algum tipo de minério. A parte eletrônica, lá, a parte de computador, de tecnologia, também utiliza minério. A cozinha de vocês, a cozinha aí da casa de vocês também utiliza, tem vários tipos de minérios para a produção dos utensílios, né? A sala, a TV, sofá, todos eles ali, sofá não no caso, mas o piso, né? A TV, os elementos ali que possuem na sala. Esse esqueminha é bem legal, porque ele dá uma noção para a gente do quanto a gente depende, né, o quanto a gente usa esses minérios, e às vezes a gente nem se dá conta, tá? Involuntariamente a gente não se dá conta. E também entra numa discussão do quanto a gente depende e usa, e o quanto isso vai faltar no futuro para as próximas gerações. Porque toda vez que a gente fala da parte física, a gente fala de relevo, fala de vegetação, fala de solo, como a gente tem falado nos últimos conteúdos, a gente tem que relacionar também a parte dos impactos ambientais, né? A degradação que esse uso desses recursos vão gerar para o futuro, então, para os nossos filhos, para os nossos netos e as futuras gerações. Tem vários minerais que eles devem deixar de existir nos próximos 20, 30 anos. Tá? Então, quando vocês tiverem uns 40 anos, 50 anos, mais ou menos, vocês vão escutar que não tem mais cobre no Brasil, não existe mais cobre, não existe mais prata no Brasil, não tem mais ferro. Tem que fazer o quê? Importar, comprar de fora a matéria-prima. E aí vocês vão lembrar, pô, o Brasil durante muito tempo manteve a economia só exportando esses produtos do setor primário, né? Que a gente lembra muito do setor primário relacionando ele com a agricultura e esquece que o setor primário também é extração de minerais. Então a gente tem que lembrar sempre que o uso contínuo vai gerar um desgaste, e esse desgaste pode vir a faltar lá no futuro para a gente, né? Ou para as próximas gerações, tá? E a ideia de importar matéria-prima é uma dependência. Então, a gente vai ter uma dependência de importação de matéria-prima e já tem uma dependência de importação de produtos industrializados. A economia tende a diminuir ainda mais, porque se o que mantém a nossa economia estável é a venda de minerais, e esses minerais podem faltar no futuro, quer dizer que isso aí vai impactar na nossa economia ainda mais. Então, é um ponto para a gente pensar. Os minerais, eles, como eu falei para vocês já, quando a gente falou do solo e das rochas, esses minerais eles são escassos. Eles demoram muito tempo para se refazer no nosso planeta. Então, eles acabando, vão demorar milhões, bilhões de anos para que eles possam se refazer. Então, por isso que as futuras gerações também não terão ali como utilizar esses recursos. Até chegar um momento que o planeta todo vai esgotar. Essa é uma preocupação que existe, por exemplo, com o petróleo. O esgotamento das reservas. Tá? E essa é uma preocupação muito estadunidense, né? Os Estados Unidos depende muito do petróleo de fora. E é por isso que ele tenta dominar ali as reservas, né? As áreas extrativistas, principalmente no Oriente Médio. E agora, com uma influência muito maior aqui na América do Sul, na Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do planeta, a maior até que a do Oriente Médio. Então, por isso, tanta interferência aqui na região. Bom, os mais utilizados aí no nosso mundo, né? Esse é outro esqueminha bem legal. Então, a gente tem lá na agricultura, começando lá de cima, agricultura. Aí nós temos tintas também que utilizam os minérios, olha os minérios lá. Tá? Energias renováveis, então a energia solar e eólica utilizam minérios para poder produzir essa energia renovável. Tá?
Construção civil a gente tinha comentado, indústria de cerâmica, eu falei do piso, mas para fazer caneca também usa minérios, né? A siderurgia, que usa ali também alguns minérios, principalmente o ferro, manganês, areia. A indústria de vidro para confecção de copos. Alguém tinha perguntado, eu também comentei que a areia é a base, né, a matéria-prima desse tipo de indústria para a fabricação desses utensílios. Tá? A indústria química, para fazer todos os componentes químicos que nós conhecemos, desde aqueles que a gente pode consumir e aqueles que a gente não pode consumir, como é o caso de agrotóxicos. Esses aí também são feitos na indústria química. E de prótese ali, para fazer dentadura. A dentadura também é utilizado alguns minérios para que a gente possa fazer as dentaduras das pessoas aí que vão extraindo os dentes, né? Então, os dentistas e as pessoas que fazem prótese também vão utilizando esses tipos de minerais. Então, eles estão presentes muito fortemente nas nossas vidas. Tá? A importância dos recursos. Bom, se a gente utiliza esses recursos desde lá do início da sociedade humana, quer dizer que isso tem algum valor para o homem, né? Então, nós utilizamos os minérios desde o início, desde do começo da nossa sociedade. Desde que o homem começa a desenvolver as técnicas, ele utiliza os minérios. Vou dar só um exemplo. Só lembrar da pedra polida, pedra lascada, já é a utilização de um mineral. Depois, a confecção das armas para o período medieval ou feudal, né? A utilização desses minérios, então, ele está presente desde o início da nossa sociedade. Tá? Para você extrair esse minério, também ele ocorre de várias formas. Você tem a forma mais rústica, né, que é a extração ali, você mesmo degradando a rocha, lapidando a pepita, né, lavando ela com mercúrio no rio, que eu vou falar, isso aí também gera impacto, até a utilização de explosivos, carros que são maiores que uma casa para poder extrair os minérios. Não sei se alguém aqui já foi no maciço do Corumbá. Lá tem uns caminhões que são maiores que casas, tá? E eles andam sempre carregados de minérios lá em cima da montanha. Isso aí também gera impacto, porque isso vai degradando, né? Aquela montanha, então diminui o tamanho dela. É importante a gente falar que o Brasil ele está situado numa região que é composta ali por cratons antigos, ou dobramentos antigos, como a gente já falou esse ano. Quer dizer que essas montanhas aqui do Brasil, elas não crescem mais. Se são cratons antigos, eles datam do período de formação do planeta. Todos eles ricos em recursos minerais, como a gente já tinha comentado. Tá? Diferente de outras regiões que as montanhas ainda estão em fase de crescimento, como é o caso dos Andes e do Himalaia. Aqui, todas as nossas montanhas, o nosso relevo, ele parou de crescer, ele não vai crescer mais. Então, aqui só existe agora o processo de degradação dessa geomorfologia. Qual é a degradação? Ou é o intemperismo natural, feito pela água das chuvas, pelo vento, né, pela vegetação, tá? Pelo clima, ou é a degradação por parte do homem, né? O homem degradando essa área. Então, para ele poder degradar, ele tem que fazer um estudo do terreno. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai estudar o terreno e ver que tipo de minério que tem ali. E se esse minério tem uma saída econômica ou não. Porque se for um minério que não é muito utilizado, não tem um apreço, principalmente para exportação, como é o caso do ferro, do manganês, do ouro, da prata, ele vai abrir mão de explorar esse minério. Do granito, né? O granito também, o mármore também são minérios que têm uma saída muito grande, tá? Agora, se essa região mineral não tiver nada atrativo ali, ele acaba abandonando a exploração. Se tiver, vai ser criado um projeto. Por que aqui no Brasil foram criados vários projetos? Justamente para poder entender a forma do relevo, a forma de vegetação, como seria explorado e quais seriam as pessoas que iriam explorar, para poder incentivar a vinda das pessoas, ou a ida das pessoas para esses projetos, né? Nós tivemos alguns lá no norte, Serra Pelada e Gran Carajás, né, que alguns até viraram série lá de TV, tá? Que eram projetos do período da ditadura militar para exploração mineral naquela região. Tivemos aqui em Mato Grosso também exploração de minérios, até que as grandes empresas extrativistas elas surgiram e começaram a investir capital, investir em máquinas, e aí a mão de obra humana foi diminuindo cada vez mais nesses projetos, tá?
mas eles são abundantes aqui dentro do Brasil. Quando você para pensar, por exemplo, no surgimento da empresa Vale do Rio Doce, que surgiu na década de 40, com o presidente Getúlio Vargas, na região de Minas Gerais, ela só surgiu ali porque eles fizeram um estudo da região e viram que ali era rico em mineral. E aí eles deram o nome de quadrilátero ferrífero, lá em Minas, tá? E aí eles instauraram lá a Vale do Rio Doce, ela ficou instalada, lá é a sede dela, ela surge lá, até ela ser vendida em 1997 e privatizada, no caso, deixou de ser do Estado. Então a exploração do Centro-Oeste é muito antiga. Então você tem ali vários projetos para a exploração desses minérios aqui no Brasil. Bom, tem alguns tipos também. Essa exploração ela pode ser subterrânea, e aí certamente vocês já viram alguns filmes, né, em séries que vocês acompanham, e eu sei que vocês acompanham, a exploração de minerais subterrâneos através de minas, né? É uma mina aqui, isso mesmo. Então aí você vai implodindo a rocha na parte interna e vai abrindo ali o caminho e explorando o recurso mineral. Há um risco muito forte. Primeiro, você pode ter liberação de gases nessas áreas, né? As pessoas acabam se intoxicando. Você pode ter também soterramento, dependendo, né? Porque às vezes você implode uma rocha e aí desmorona uma outra parte. E isso aí deixa preso os mineiros, como aconteceu no Chile há uns 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, que virou até um filme, tá? Que foram os mineiros chilenos que ficaram presos dentro de uma mina dessas, soterrados. E também tem a mineração ao céu aberto. E aí você que é como ocorre aqui no Mato Grosso do Sul, né? Na exploração do manganês e do ferro, você vai implodindo a rocha, ela vai fragmentando e você vai recolhendo aqueles fragmentos, tá? E aí você produz ali o minério. Então tem a céu aberto e tem esse outro que é na mina. Então tem os dois exemplos, ó. Mina de cobre subterrânea e você tem exploração do carvão mineral a céu aberto. Então são os dois tipos que existem, tá? Degradação ambiental decorrente da extração desses recursos. Qual é a grande preocupação que nós temos com a degradação ambiental? A gente falou de solo, é você perder a fertilidade, né? E qual é a degradação dessas áreas? É você poluir também o solo, você poluir os recursos hídricos, é você poluir a atmosfera, né? Porque você utiliza ali vários meios de exploração do território, no caso desses minerais. Só a gente lembrar que em um período curto de 5 anos nós tivemos aqui 2 grandes desastres ambientais ocasionados pela exploração mineral aqui no Brasil. Não faz muito tempo isso, né? Nós tivemos Mariana, que foi um estouro de barragem e aí contaminou toda uma região. Por que essas empresas, no caso a Vale, e contratam outras empresas também extrativas, né, para terceirizar o serviço, fazem barragens? Porque é necessária a água para você ir quebrando, lapidando ali a rocha, liberando os fragmentos. Então eles vão construindo barragens, né? E essas barragens, o risco maior que pode acontecer é o estouro delas. E aí o estouro, a contaminação de toda uma região, né, de toda uma área. Mariana é um exemplo disso. Mariana foi um estouro de barragem, aquela lama que foi habitualmente chamada nos jornais, né, que na verdade são dejeitos da exploração mineral, acabou contaminando toda a área. E a área foi perdida, né? Era um centro histórico do Brasil, acabou se perdendo devido ao estouro daquela barragem. Outro ponto interessante na sequência é que a gente ficou muito chocado com aquilo, houve uma pressão muito grande em cima da Vale para que reparasse a parte histórica da cidade, mas também a parte humana, as pessoas que ficaram feridas, que morreram, as pessoas que perderam as casas, e a Vale se movimentou e acabou arcando com quase nada ou nada, né? E aí muito se pressionou a empresa para que ela tomasse cuidado com as outras barragens, que ela tem várias no Brasil espalhadas. Hoje, a todo momento está explorando esses minérios. E aí a gente falou assim, bom, esse foi um fato, não vai acontecer de novo. 2 anos depois, aconteceu, né? Ano passado, começo do ano,
aconteceu em Brumadinho. Então você tem ali, no período muito curto, 2 casos de desastres ambientais ligados justamente à extração mineral de uma grande região, né? Como é o caso aí, tá? A extração mineral ali ligada à região centro-oeste, no caso, né? Não sei se é centro-oeste, acho que Minas Gerais, sudeste, ligado ao sudeste do Brasil, e justamente onde surge, a região onde surge a Vale, porque é Minas Gerais os 2 casos, né? Então, e num período muito curto. E aí a gente tem uma discussão muito grande, porque tem outras barragens no Brasil que também estão sofrendo com o mesmo processo que Mariana e que Brumadinho. Tem uma barragem aqui no Pantanal que ela também pode estourar a qualquer momento. E aí é um outro ecossistema que vai ser afetado, né? Pode até correr o risco de deixar de existir devido à tamanha contaminação, tá? Então você tem ali alguns problemas que eu coloquei para vocês. Esses são os principais da exploração mineral aqui no Brasil. Então você tem o desmatamento, é o primeiro de tudo. Você tem que desmatar a área, né, para que você possa levar os maquinários, começar a transformação do relevo, né? Então você tem o desmatamento. Aí você tem a poluição hídrica. Essa poluição hídrica, ela ocorre pelos dejeitos, né, que são liberados pela própria atividade extrativa quando é utilizada tecnologia por parte dessas empresas. Mas também tem a poluição hídrica da atividade extrativa rústica, né, que é ligado mais à prática humana mesmo ali, de um extrativismo com pouca tecnologia. Por exemplo, o cara lá que fica garimpando lá no norte e ele encontra a pepita. Para ele liberar os sedimentos da pepita, ele utiliza o mercúrio. E o mercúrio é altamente poluidor, aí polui o rio, que polui a água que o cara depois vai tomar, e polui o peixe que o cara depois vai comer. Então é uma contaminação estrutural, né? Então você contamina toda uma área. Então aquele rio está perdido, ou por dejeitos do processo extrativista, ou pela contaminação utilizando ali um outro tipo de reagente, no caso, o mercúrio. Tá? Aí você tem um outro tipo de poluição, que é a sonora. Como eu falei para vocês, tem áreas de extração mineral que utilizam explosivos nas montanhas, nos morros, para poder ir fragmentando as rochas. Você tem uma alteração do relevo. E essa alteração do relevo, ela se deve às crateras que vão sendo construídas conforme você vai desgastando as rochas, lapidando elas. Tá? Então, você modifica o relevo daquela área. E toda vez que a gente fala de relevo, a gente está falando de geomorfologia, né? Que são as formas do relevo. Então, você está alterando as formas do relevo. A erosão, que é um processo também que está ligado ao solo, que é o desgaste, né? Então, você tira os nutrientes de tal forma que ali você cria as fissuras, os buracos, então você pode fazer a erosão também nessas rochas, degradar, fragmentar elas, um processo de intemperícia muito mais rápido que o habitual ou do que o normal. Tá? E você tem os problemas ambientais que impactam a ordem social, as pessoas que moram nessas áreas. Quando a gente fala de construir, por exemplo, uma usina hidrelétrica, como é o caso aqui do Brasil, que tem muitas usinas hidrelétricas, a gente sempre fala do risco que essa usina ela causa. Apesar de ser uma energia renovável, por exemplo, né, você tem que construir a barragem, tem que edificar, concretar ela, colocar a turbina. Tudo isso ocasiona transtornos próximos, né, alagamentos, as pessoas deixam de morar naquela área, tem que ocupar outra área, às vezes gastaram dinheiro comprando essas propriedades, e aí ocorre ali um projeto desse, perdem todo o investimento que tinham feito, o Estado não ressarce, se ressarce demora muito tempo, tem que entrar na justiça, é muito demorado para ser ressarcido. Então é um transtorno que você ocasiona também quando você desenvolve esses projetos. O mineral não é diferente, né? Imagina, você tem uma propriedade e do lado tem um morro e uma empresa vai lá e compra a concessão de exploração desse relevo, né? Porque os recursos minerais são do Estado e não das pessoas. Então, dentro da sua propriedade, eu já expliquei isso, pode ter o recurso mineral, mas se você não puder absorver, o Estado vai abrir uma concessão, até porque tudo que está sobre a crosta ou sobre o limite aqui do território, a superfície, pertence à União e não a gente. Então,
o Estado vai lá e fornece para que a empresa possa explorar, e isso ocasiona todo um desgaste do nosso cotidiano, a exploração mineral muito próxima, todos esses impactos que podem ir acontecendo, né, no nosso dia a dia. Tá? Desmatamento, que é muito falado no Brasil. Hoje existe uma política muito maior de desmatamento, principalmente da região norte da floresta amazônica, principalmente em áreas de preservação permanente, áreas de reservas nativas, né, dos índios, porque o Estado entende que tem que abrir essas áreas para exploração mineral. Isso é um grande risco? Porque isso vai gerar um impacto ambiental e um impacto econômico, né? Por que é ambiental? Porque você está desmatando uma área que é de preservação permanente da humanidade. Por que é econômico? Porque o Brasil faz parte de acordos e tratados internacionais de preservação do meio ambiente, tá? E quando a gente desrespeita esses acordos e esses tratados, como é o caso, por exemplo, do Tratado de Paris, que o Brasil tem desrespeitado nos últimos anos, nós vamos perdendo os parceiros econômicos. Então, são os países que compram da gente, né? Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia estava com um acordo fechado para assinar com o Mercosul. Por que parou não quis assinar? Porque o principal país do Mercosul, que é o Brasil, tem desmatado muito a floresta amazônica, né, para venda de madeira, não só venda de madeira, vocês estão vendo aí, introdução de pasto, e também não é só a questão da introdução do pasto, mas principalmente a atividade extrativa mineral. Tem vários recursos minerais que não foram explorados lá, a reserva está intacta, então o governo quer explorar essas áreas, mas para explorar essas áreas tem que degradar. Degradando, corrompe ali os tratados e os acordos internacionais, o que gera um risco muito grande, né, à nossa economia, tá? Então não é só degradar por degradar, você está gerando um risco para a sua própria economia, e esses impactos eles vão ser sentidos nos próximos anos. Nos próximos anos a gente tende a sentir os impactos ambientais, alterações climáticas, né? Chover num certo período do ano que não chovia, estiagem num certo período do ano que não tinha, e ainda não conseguir vender os produtos para países parceiros, né? Antigos parceiros, se a gente não tomar o cuidado e não preservar mais. Tá? Poluição das águas em áreas de mineração. Essa poluição das águas aqui, quando a gente está falando de Brasil, mas se a gente analisa no mundo todo, a Europa, por exemplo, a maioria dos rios da Europa, todos eles são poluídos. Porque eles aceitavam ali esgoto das sociedades, né, das cidades, então o esgoto era jogado nos rios da Europa, que cortavam a Europa, e não só pelo esgoto, mas o processo da primeira revolução industrial ele também foi muito danoso para a Europa no geral, né? O escoamento dos dejeitos ou dejetos da produção industrial, todos os restos que sobravam daquela produção, eles iam para os rios. E isso contribuiu para a contaminação daquelas águas. Então, tem vários rios da Europa que estão passando por um processo de limpeza, né? Na Europa, na América do Norte, países que se industrializaram primeiro. Aqui, no caso do Brasil, nós também temos rios que passam aí por um processo de limpeza e de tratamento, porque eles foram contaminados, né? Tem rios famosos, tem rios não tão famosos assim, tem alguns que a gente conhece, tem outros que não. Mas na região norte a gente tem vários rios que são poluídos justamente pelo processo da utilização do mercúrio, então acaba poluindo essas águas. Tem rios na Europa que foram poluídos pela liberação de material radioativo. A União Soviética, por exemplo, o socialismo soviético não queria saber de cuidar do meio ambiente, eles queriam saber de produzir ali a todo momento, e iam liberando os dejeitos da produção industrial, principalmente da energia nuclear, dos rios. Então, eles contaminaram. A carga radioativa dos rios lá da União do Leste Europeu é muito grande devido a esse processo de expansão industrial da economia planificada, né? Ou da indústria planificada soviética, socialista. Assim, mas isso é típico então do socialismo. Não, o capitalismo também produziu impactos ambientais para esses rios na Europa, produziu aqui também no Brasil. Vamos pegar, tem um rio que corta São Paulo que é famoso, que é o Rio Tietê. Aquele rio ali, na nascente dele, não é poluído, mas quando chega em São Paulo, ele se torna um rio poluído. Por quê? Porque durante um longo período
a galera não queria saber de cuidar daquele rio, então os dejetos, né, da sociedade urbana eram jogados naqueles rios ali, tá? A indústria também foi crescendo na região sudeste, tem que mandar o lixo para algum lugar, escoava nos rios, então aquilo foi contaminando a água de tal forma que hoje, para você conseguir limpar o rio Tietê é muito difícil, e passar ali também, num certo período do dia, tem o cheiro, tem a questão, né, visual, então extremamente poluído. Nós temos um rio aqui na nossa cidade que corta a cidade, que também está poluído. Então, para você purificar não, mas limpar essas águas, depois é um processo que gera um desgaste muito grande, gera gastos, né? E geralmente eles são abandonados, esses processos de limpeza. As pessoas ou os governos vão abandonando, a sociedade também abandona, não cobra, então eles vão sendo descartados. Isso é um impacto? É um impacto urbano, né? Porque você está tendo uma degradação de um recurso que é fundamental para a vida, e aí já entra no segundo, que é o impacto à vida. Nós vamos ter ali, para os próximos anos, a escassez de água. Quando você polui os rios, quer dizer que é menos um rio ali para você poder consumir no futuro, em que a água vai ser fundamental. Se a gente analisar, o rio que corta a cidade não abastece a cidade. É um rio afastado, que é o Guariroba, né, que é um rio que está intacto, a nascente ele é preservada, a mata ciliar é preservada para que não se contamine esse rio, para que ele possa continuar abastecendo a cidade. Olha só a preocupação. Então, os rios que abastecem a cidade são rios afastados. Mesmo assim, a água tem que passar por um tratamento todinho, então a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Tem várias áreas do globo que já não tem mais água. Você fala assim, mas a gente pode usar a água do lençol freático, né? A gente pode usar, por exemplo, o aquífero Guarani. Não dá mais para usar o aquífero Guarani, né? Boa parte dele já está contaminado porque agrotóxicos chegaram ali, os agrotóxicos chegaram na parte mais inferior dos aquíferos, poluiu essa água. Então a gente tem um outro sistema, que é o Grande Amazônia, que é o Saga. Mas como essa exploração tem crescido para o norte do país, daqui a pouco também o Saga vai estar contaminado. Então é mais um recurso que a gente está perdendo, mais uma fonte de abastecimento que a gente vai deixar de ter, né? Que vai deixar de existir, tá? Bom, a poluição sonora, como eu falei para vocês, é ocasionada ali, então, pelos explosivos. Então você está implodindo as rochas, gera um impacto ambiental, porque poluição sonora também é considerada um impacto ambiental. Por isso que o centro de Campo Grande, para quem conhece, teve que modificar ali muita coisa. Você tinha ali poluição sonora, poluição visual, então algumas coisas vão ser adequando. Os centros urbanos fizeram isso, né? Aqui no caso nós temos uma poluição que é sonora, praticada pelos explosivos, que vão ali degradando as rochas, fragmentando elas para que elas possam ser utilizadas, tá? Essa daí é considerada uma das piores degradações que existem, né, para você extrair minério, tá? Porque você gera abalos, beleza? Você gera abalos. Então, dependendo da quantidade de explosivo que você colocar numa área, você pode gerar um abalo muito parecido com um terremoto. Então, esse abalo ele pode caminhar para uma outra região e gerar tremor em cidades. Então, há uma preocupação muito grande com a utilização de explosivos em Minas, tá? Esse é um exemplo aí de uma mineradora lá no Chile, que é uma região que já tem abalo por si só. Então, você também produz quando utiliza esses explosivos. Abertura de crateras, isso é uma região lá em Minas Gerais, que você tem uma abertura de cratera, lá, uma barragem também, a água ali com dejetos ficam ali abastecida, armazenada, né? Então, conforme você vai degradando essa rocha, vai formando essas crateras. Aí tem que ter a preocupação principalmente com a barragem. Se você tem um estouro, afeta todo um ecossistema de novo, né? E a gente está falando da Vale, que é uma das maiores empresas extrativas do mundo, e tem várias barragens no Brasil. Então, esse é o grande medo quando a gente fala da Vale, quando a gente fala de barragem. É isso estourar aí em várias regiões do Brasil e contaminar ali várias áreas, né? E você perder vários ecossistemas com lama, tá? E tudo isso em prol
do extrativismo, né? Em prol do capitalismo, de obter mais lucro. Então, é por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Então, e aí você ocasiona aí nessas áreas as grandes erosões também, que são as degradações das rochas, as fissuras, né? Isso pode impactar no solo próximo, então tem que ter uma preocupação grande. A degradação aí do solo causada pela mineração. O solo também ele acaba sendo degradado, né, pelo uso de práticas administrativas, principalmente, esse é um exemplo de atividade mineradora, como nós tivemos na década de 70, as pessoas indo para essas áreas, a febre do ouro, né, peneirar essas áreas, desmatar, então eles fazem ali vários tipos de atividades que vão degradando o solo. Então esse solo vai perdendo seus nutrientes. Então é uma área que vai ficar imprópria. É uma área que você vai perder ali a qualidade dela. Então deixa de ter fertilidade essa área, né? Primeiro que você tem que desmatar. Toda vez que você desmata, você deixa desprotegido o seu solo. Depois que, se você não nutre ele, você acaba perdendo os nutrientes conforme a água do rio vai passando, a chuva vai passando, o vento vai levando os nutrientes que restavam ali, né? Então você tem ali uma grande produção também de rejeitos, e esses rejeitos vão contaminando o solo. A própria utilização de mercúrio no solo também contamina ele, deixa ele improdutivo, né? Então tem várias práticas aí que são formadas a partir dessa utilização da mão de obra, o homem mesmo explorando. Essa prática ela já está bem em desuso aqui no Brasil, porque hoje a gente tem as grandes empresas, e a maioria das grandes empresas estão ligadas à Vale. Então são essas grandes empresas utilizando maquinários que exploram hoje os recursos minerais do Brasil. Mas durante muito tempo faziam-se ali no norte filas e filas de pessoas chegando para poder explorar os recursos minerais dessa área, tá? Bom, desenvolvimento sustentável. A gente já está encaminhando para o final aí. Eu vou encerrar com vocês daqui a pouquinho. Então, esse desenvolvimento sustentável, tá? Ele aparece quando nós falamos de vegetação, de degradação do meio vegetal. Ele aparece quando a gente fala de degradação dos rios. Ele vai aparecer também quando a gente fala de degradação do solo, tá? E a mesma coisa vai servir quando a gente está falando de uma atividade extrativa, da degradação dos minerais. Porque há uma preocupação muito grande da relação do homem e atividade extrativa mineral. Porque para os próximos anos a gente pode ficar sem ter esse tipo de recurso, devido à quantidade de material que a gente tem extraído do meio natural nos últimos anos. Então, quando fala desenvolvimento sustentável, significa utilizar os recursos naturais, sejam eles vegetais, animais, minerais, tá? Com consciência, pensando sempre que você vai precisar dele no futuro, não você, mas as futuras gerações. Então, você não usa só para o momento agora, mas você usa de uma forma consciente, pensando no futuro, para que todas as pessoas no futuro possam ter ali um mínimo desses recursos também para poder sobreviver, né? Quando a gente fala do mínimo, por exemplo, ter acesso à água, né? Imagina um futuro sem acesso à água, tá? Imagina um futuro sem esses tipos de minerais que a gente falou, como o cobre, no caso, para a produção ali de fios condutores, né, para habitação, ou de outros recursos como o petróleo, que hoje já existe um conflito muito grande, uma guerra, né, em torno do petróleo, tá? Uma guerra geopolítica, é o principal fator geopolítico do momento que a gente analisa na geografia, é a disputa desse petróleo. Atualmente tem até uma disputa Estados Unidos e Venezuela aqui na América Latina, na América, continente americano no geral, né? O Brasil entrou nessa onda também de fazer guerra com a Venezuela. Então são pontos que a gente tem que discutir. Esses recursos eles vão faltar no futuro? Vão. São recursos que não são renováveis. Minério não é renovável, tá? Combustível fóssil, que também é um mineral, não é renovável. Então eles não são renováveis porque eles demoram muito tempo para se formar. Então a ideia é de que no futuro esses recursos eles tendem a faltar em grande escala. Então as próximas gerações vão sentir, né? Muito mais do que nós sentimos hoje. Hoje a gente não sente nada, a gente só usufrui, a gente só consome,
porque a gente produz demais. A gente não liga, por exemplo, a extração de ferro e manganês do maciço do Urucum aqui no nosso estado, por exemplo. Todo dia saem embarcações e embarcações de ferro e manganês para a Europa, para a Ásia, a gente não está ligando, a gente está tranquilo, estamos vendendo, está entrando, está contando na balança comercial, mas daqui uns anos a gente pode não ter mais ferro, manganês para poder explorar. E aí já gera impacto econômico, como eu falei para vocês. Gera impacto ambiental pela degradação e, de certa forma, no futuro vai gerar um impacto econômico também, porque esse produto que faz parte do setor primário, ele tende a deixar de existir, né? Então, ele mesmo que a gente fale assim, não vou mais consumir, ele tende a deixar de existir, tende a acabar. E isso é muito arriscado para um país emergente ou subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, que se configura como a oitava economia do planeta. E dentro dessa oitava economia do planeta, a gente só conseguiu chegar a esse feito porque nos anos ali de 2005 até 2008, nós somos o país que mais vendeu recursos minerais, matéria-prima, para as potências desenvolvidas e para a China, que é uma potência emergente, que é a principal parceira econômica brasileira, a principal compradora. Então, é por isso que a gente tem que ter um uso consciente desses recursos, entender para que eles servem, em quais setores eles servem e qual é a finalidade deles para a gente, né? Qual é a finalidade deles para o futuro, né? Faltando aí, quais serão as implicações, quais serão os próximos conflitos, né? Eu já disse para vocês, a hora que faltar o petróleo, o conflito vai ser pela água. Faltando a água, o conflito vai ser por outro agente econômico, né?